Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é César Ribeiro, sou médico veterinário intensivista e fui convidado, de maneira bastante honrosa, fui convidado a estar nesse evento, né, que tem um fundo beneficente, que é o Congresso VetSide de especialidades, e é uma honra e um prazer muito grande estar aqui hoje para discutir o manejo do cardiopata descompensado, e essa é uma casuística, né? Esse tipo de paciente é um paciente que cada vez mais adentra aí as emergências e necessitam de um cuidado especial. Então, nós vamos, obviamente, com o desenvolvimento aí da medicina veterinária, com recursos, né, relacionados a terapias modernas, com diagnósticos modernos, com profissionais bastante capacitados na área de cardiologia, os pacientes hoje ganham uma sobrevida maior, mas eventualmente eles podem aí adentrar as emergências necessitando de um cuidado mais emergencial e um manejo mais direcionado, justamente porque nessas condições eles vão apresentar descompensações cardiorrespiratórias muito importantes e o reconhecimento precoce dessa condição e o tratamento precoce dessa condição, ele passa a ser mandatório aí para um sucesso e uma sobrevida maior a longo prazo. Então, nós temos aí os próximos 45 a 60 minutos nesse evento honrado, né, que eu tive a oportunidade de estar aqui com vocês, para discutir esse tema tão relevante e tão pertinente dentro das emergências, né? Lembrando que todos os pacientes veiculados nessa apresentação tiveram aí a sua veiculação previamente autorizada pelas suas famílias, tá? Então, nós sabemos que nós temos vários consensos já direcionados dentro da cardiologia veterinária, já está muito bem definido, né, o que devemos fazer tanto para diagnosticar, ter um planejamento terapêutico desses pacientes. Então, nós temos aí o consenso das cardiopatias dilatadas, tá, em cães, nós temos aí os consensos, né, das doenças de cardiopatias nos gatos e também os consensos das doenças, né, principalmente das doenças das degenerações mixomatosas, né, da válvula mitral, e obviamente que também tem consenso. O foco da nossa conversa de hoje é basicamente discutir principalmente o manejo do paciente cão, né, que chega nas emergências, justamente voltado aí principalmente para os manejos da doença mixomatosa de válvula mitral que descompensa e evolui para uma insuficiência cardíaca. Lembrando que a doença inicial, né, evolui para uma doença de degeneração valvar, que obviamente se descompensada ou não tratada a tempo, obviamente que ela vai culminar numa insuficiência cardíaca congestiva e é isso que vai gerar todo o quadro sintomatológico que vai fazer com que os pacientes adentrem as emergências com quadro congestivo. Então, basicamente, para nós entendermos, é sempre bom nós revisarmos aí a fisiopatogenia, né, basicamente a fisiologia, e depois entender o contexto da doença no nosso paciente. Então, revisando o sistema cardiovascular, nós entendemos que o sistema cardiovascular é um sistema mediado aí por vasos sanguíneos e uma bomba pulsátil que fica aí 24 horas por dia, mantendo esse sangue num leito que a gente considera um leito de alto volume e baixa pressão, que é o leito vascular venoso, e jogando basicamente esse sangue a baixa pressão a um sistema de alta pressão e baixo volume, né, que é o sistema arterial. Então, no meio desse sistema, nós compreendemos que o lado direito do coração é um lado que a gente chama de capacitância, onde a gente tem um alto volume, sistema venoso, e obviamente esse alto volume não pode estar sob altas pressões, e do outro lado eu tenho um sistema de baixo volume, porém de altas pressões. E obviamente que a função cardíaca é basicamente manter as pressões atriais sempre baixas para garantir o retorno venoso e, consequentemente, o fluxo sanguíneo, garantindo aí a entrega de oxigênio através do débito cardíaco para todos os tecidos e órgãos, né? Então, a gente sabe que isso acontece de maneira sistemática, mas nós entendemos em algumas condições, principalmente na vigência de uma doença valvar crônica, aonde eu tenho que entre ali as válvulas, entre os segmentos átrio e ventrículo, nós temos ali a válvula do lado direito, nós temos a válvula tricúspide, do lado esquerdo a válvula mitral, e lembrando, nas saídas, né, dos ventrículos, nós temos aí do lado direito a semilunar pulmonar e do lado esquerdo a semilunar aórtica. Lembrando também um contexto interessante, né, e um racional fisiológico, que as entradas dos grandes vasos venosos nós não temos válvulas. A entrada acontece nos átrios de uma maneira totalmente passiva. O que implica que o paciente que tem a doença mixomatosa da válvula mitral, ele tem um prejuízo funcional da válvula, e lembrar que durante o processo diastólico, as válvulas atroventriculares estão abertas, né?
e, portanto, fazendo com que as pressões, né, dentro das veias sejam muito semelhantes às pressões atriais e ventriculares, já que eu tenho, no momento diastólico, um único compartimento. Diferentemente do que acontece, por exemplo, durante a sístole, que aí eu tenho as atrioventriculares se fecham, dando aí abertura nas semilunares. Aí eu tenho a semilunar aórtica abrindo-se para que o sangue seja injetado no ventrículo esquerdo diretamente na aorta e leve aí o sangue oxigenado oriundo dos pulmões para todos os tecidos. Obviamente que eu tenho um processo degenerativo, essa válvula, essa interseção atrioventricular, essa válvula que fica ali entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, ela começa a se degenerar, fazendo com que haja, né, um refluxo, uma abertura pequena durante o processo sistólico, fazendo com que, quanto maior a degeneração valvar, consequentemente maior vai ser o grau de regurgitação e maior vai ser o volume que sai não só para a aorta, mas agora também para o átrio. E lembrar que se ela fica aberta durante, se ela fisiologicamente ela tem que estar fechada durante a sístole e ela se abre, eu tenho que entender que durante a sístole ventricular já está havendo a diástole atrial. E isso faz com que eu tenha um compartilhamento das pressões ventriculares sistólicas durante o processo diastólico atrial, o que reflete que eu tenho nesse momento um aumento da pressão no átrio esquerdo. E, obviamente, esse aumento da pressão do átrio esquerdo vai comprometer o retorno venoso, lembrando que as veias não são capacitadas a aguentar sobrecargas pressóricas, elas trabalham com pressões mais baixas. E, obviamente, quanto maior vai ser o grau de regurgitação dessa mitral, obviamente maior vai ser a pressão que vai ser gerada no átrio esquerdo e, consequentemente, maior o prejuízo funcional do retorno venoso, que está vindo, obviamente, do pulmão, e maior vai ser a pressão hidrostática no capilar pulmonar e, consequentemente, gerando, obviamente, um grau de potencial edema intersticial ou edema alveolar nesses pacientes. Obviamente, pessoal, que quando nós temos a fase inicial da doença, que eu não tenho esse processo tão congestivo, eu tenho basicamente uma diminuição do grau e a quantidade de sangue que vai para a aorta, já que um grau está retornando para o átrio esquerdo. Obviamente que isso vai ser traduzido na diminuição do débito cardíaco, lembrando que o débito cardíaco é um conceito revisional, né, do que seria o débito cardíaco, nada mais é que é o volume que sai do coração por minuto, que é fruto aí do produto do volume sistólico vezes a frequência cardíaca. O grande problema é que é o que sai do coração e basicamente o que é importante é o que sai do coração que vai rumo à aorta, porque o que sai do coração que vai rumo ao átrio esquerdo, isso não é considerado débito cardíaco. Então, lembramos que quanto maior for o grau de regurgitação devido à abertura ou à incompetência, uma degeneração, uma insuficiência dessa válvula se manter fechada, eu vou ter menos sangue, obviamente, chegando na aorta, e isso vai culminar em menor volume sistólico, e isso vai culminar no menor débito cardíaco. Para compensar essa diminuição do débito cardíaco, o nosso corpo, o corpo dos cães e o corpo dos gatos, compensam através de ativação de alguns mecanismos compensatórios. O principal deles, a primeira instância, eu tenho a ativação do sistema nervoso simpático, que tem como produto final, né, um mecanismo de aumento da resistência vascular sistêmica e aumento da frequência cardíaca. Esse aumento da resistência vascular sistêmica se traduz aí por uma vasoconstrição periférica, fazendo com que a periferia já comece a ter prejuízo funcional perfusional em decorrência de tentar manter sempre o sangue no que a gente chama de linha central. Essa linha central, entenda-se que nada mais é que sistema nervoso central, coração e pulmões. E, obviamente, quanto maior foi a complicação e a diminuição desse débito cardíaco, maior vai ser a ativação simpática, gerando, obviamente, mais vasoconstrição periférica. E quando eu falo periférica, eu estou falando tudo que não é cérebro, né? Sistema nervoso central, coração e pulmões. E isso eu tenho um prejuízo funcional importante em rins, um prejuízo funcional em fígado, intestino, pâncreas, adrenais e tudo que não é considerado linha central. Então, isso é um mecanismo importante que vai gerar complicações futuras. E o fato de aumentar a frequência cardíaca, obviamente, uma vez que eu aumento a frequência cardíaca para compensar o débito cardíaco, a funcionalidade, né, e a atividade muscular do coração aumenta e, obviamente, o consumo de oxigênio também. E aí o coração começa aí a começar a ter os primeiros sinais de problemas se essa alteração de diminuição do débito cardíaco não é corrigida.
Obviamente que o rim, né, entende essa diminuição do débito cardíaco, lá no sistema, lá na mácula densa, nas células justaglomerulares renais, eles entendem que a diminuição da perfusão renal e a diminuição do volume sanguíneo, ela é feita em decorrência da diminuição do volume sanguíneo. Mas o rim ele não consegue entender que, na verdade, não é o volume sanguíneo que diminuiu, mas sim a quantidade de sangue que efetivamente sai da aorta, porque um grau desse sangue que deveria estar na aorta está tendo refluxo para o átrio esquerdo. Então, há uma falsa interpretação, na verdade, uma fake news, que o rim entende que é como se o paciente estivesse sangrando. Essa diminuição da perfusão renal em decorrência da diminuição do débito cardíaco, em decorrência de uma disfunção mitral, esse sangue, quanto mais sangue tem o refluxo para o átrio esquerdo, menos sangue sai para a aorta. O rim entende que, na verdade, esse paciente está perdendo sangue, quando, na verdade, esse paciente não perdeu uma gota de sangue. Esse paciente, na verdade, está tendo uma disfunção valvar. E, obviamente, ele entende que a perda sanguínea ativa o que foi feito para fazer, que é ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona. E esse sistema, por sua vez, ele faz uma série de alterações. A angiotensina 2 ela tem uma série de ações, que o principal objetivo da angiotensina 2, obviamente, é ativar a aldosterona. A aldosterona aumenta, né, os canais fotovoltaicos de sódio e aumenta a reabsorção do sódio nos túbulos renais, o que faz com que aonde o sódio vai, a água vai junto e eu tenho uma recaptação de volume importante dos rins, gerando, né, um aumento da volemia, já que ele entendeu que o processo inicial foi dado por diminuição da volemia. Mas nós entendemos que nesse contexto não teve alteração volêmica, mas uma incapacidade aí do coração ou realmente do foco de regurgitação bombear esse sangue para a aorta. E, obviamente, isso vai culminar na liberação da aldosterona, que aumenta aí a recaptação do sódio e, obviamente, a recaptação da volemia. E também a angiotensina 2 aumenta a resistência vascular sistêmica através de vasoconstrição, justamente para tentar manter o sangue nessas áreas mais vitais. Concomitante a isso, né, o próprio sistema renina-angiotensina também libera, né, a vasopressina, né, o ADH, que aumenta aí os canais e libera, né, abre os canais de aquaporina, e eu tenho também uma reabsorção de água livre, aumentando também a volemia nesses pacientes. Além do mais, todo esse processo também não deixa de ser um processo inflamatório, e eu tenho a liberação de algumas citocinas pró-inflamatórias que vão acometer o paciente, gerando aí algumas disfunções imunológicas inflamatórias, disparando o mecanismo da síndrome da resposta inflamatória sistêmica, gerando também uma lesão endotelial, gerando também uma lesão miocárdica. E, obviamente, nós temos aí o fruto, né, de tudo isso, né, com o agravamento da doença, nós temos, no primeiro momento, um remodelamento cardíaco, obviamente, e um aumento da congestão. Lembrando que esse remodelamento cardíaco, juntamente com o aumento da congestão, né, o aumento da volemia gerando o processo congestivo, vai culminar, obviamente, num evento de insuficiência cardíaca congestiva. Só um adendo em relação ao remodelamento, no primeiro momento, né, como eu tenho um remodelamento guiado por pressão, no primeiro momento as pressões atriais que estão aumentadas, eu tenho uma hipertrofia do tipo concêntrica, que é um remodelamento mediado por pressão. Obviamente, com todo o sistema, né, ativado de renina-angiotensina-aldosterona, o próprio ADH, eu tenho uma sobrecarga de volume, porque eu tenho um sistema que está recapturando água e sódio nos túbulos renais, e obviamente que eu tenho um processo de hipervolemia, tenho um processo congestivo. E secundariamente a um remodelamento de uma hipertrofia concêntrica, mediada por gradientes de pressão, eu tenho que, no evolução da doença, o remodelamento ocasionado por aumento de volume, e não agora de pressão, mas por volume, é um remodelamento do tipo hipertrofia excêntrica. Então, no primeiro momento, eu tenho uma hipertrofia concêntrica, guiada e mediada por pressão, e no segundo momento, a hipervolemia gera uma hipertrofia excêntrica, né, já causando aí um processo congestivo hipervolêmico importante. E a insuficiência cardíaca, obviamente, vai fazer com que eu inverta, né, os gradientes pressóricos, né? Como a bomba que está no meio do sistema acaba não funcionando direito, eu começo a não conseguir transitar o sistema de alto volume e baixa pressão e não consigo bombear esse sangue
e pressurizar esse sangue no leito arterial. E isso faz com que o leito venoso aumente a pressão e, obviamente, o sistema arterial diminua a pressão, gerando os eventos de insuficiência cardíaca congestiva, basicamente pela falha, né, do coração em conseguir transportar e mediar esse volume e pressão de sangue. Então, o paciente se apresenta congesto do ponto de vista venoso e falta de volume no sangue arterial pela incapacidade e a insuficiência do coração em bombear o sangue. Esse é o mecanismo fisiopatológico da nossa doença complicada, a nossa doença descompensada. E lembrar que no primeiro momento isso não acontecia quando eu tinha só uma degeneração mitral. E a degeneração mitral, como ela está relacionada a um processo degenerativo, obviamente relacionado ao tempo e à idade, quanto maior a degeneração mitral, mais a chance do paciente desenvolver um processo de insuficiência cardíaca. E, obviamente, que nós temos um diagnóstico dessa alteração, um diagnóstico para o estadiamento, o subestadiamento da doença, é mandatório que nós façamos e recomendamos que esses pacientes realizem um ecodopplercardiograma, que é a única maneira que o próprio consenso recomenda para você avaliar os graus de congestão, os graus de remodelamento e os graus de repercussão hemodinâmica, a qual essa degeneração causa aí em todo a hemodinâmica do paciente, através desse grau que é avaliado somente com a ecodopplercardiografia, que nós podemos diagnosticar a doença e, através de cada classe funcional que o Akivin recomenda, tratar de uma maneira direcionada. Então, obviamente que nós pegamos muitas vezes pacientes que apresentam simplesmente um sopro e o colega basicamente começa um tratamento sem guiar o tratamento baseado numa classificação já definida em literatura. Então, é mandatório que todo paciente que apresenta ou não, né, sintomatologia passe por uma avaliação preferencialmente com uma pessoa que tem especialização na cardiologia e, obviamente, esse colega vai recomendar, de certa forma e de maneira sistemática, a avaliação ecodopplercardiográfica, que é o modelo recomendado na literatura. Então, obviamente, pessoal, se nós entendemos, nós buscamos nos nossos pacientes sinais relacionados ao processo congestivo, que é a primeira coisa que pode acontecer, justamente quanto maior o grau de refluxo e o maior o grau de incapacidade valvar em conseguir manter esse sangue durante a sístole nos ventrículos e, obviamente, não ter refluxo para os átrios, eu tenho que, quanto maior a incapacidade que eu tenha dessa válvula fazer, maior vai ser os sinais de congestão, obviamente, porque eu vou ter a diminuição do débito cardíaco. E aí vai ter toda aquela parte de remodelamento associada à ativação dos sistemas compensatórios. E os sinais de congestão, nós temos vários aí, entre eles os mais importantes são sinais do estertoramento pulmonar, né, nos 4 quadrantes, a taquipneia associada à orto ou à dispneia, basicamente representada por frequências respiratórias acima de 40 incursões respiratórias por minuto, um refluxo hepatojugular positivo, uma ingurgitação jugular, auscultas do som de terceira bulha e associado a edemas de membro. Esses são sinais clássicos de congestão. É importante que a gente consiga assim, memorizar esses sinais, que são bastante clássicos quando a gente pensa do ponto de vista congestivo, porque são sinais que a gente vai utilizar para uma classificação muito interessante da emergência, que é a classificação e definição de um perfil clínico hemodinâmico. Porque através desse perfil clínico hemodinâmico eu consigo entender se o paciente tem sinais de congestão e tem sinais de hipoperfusão para que eu consiga direcionar o tratamento. Obviamente que se o paciente também apresentar um grau mais agora importante de insuficiência cardíaca, eu vou ter realmente uma incapacidade do coração em conseguir garantir perfusão. E aí eu vou ter nesse paciente, obviamente, sinais de hipoperfusão, que são caracterizados aí basicamente com sinais de hipotensão arterial sistêmica, com pressão arterial sistólica abaixo de 90, um delta de temperatura central periférica acima de 8, um TPC, né, um tempo de preenchimento capilar acima de 2, um nível de consciência alterado, com a VDN com escala de consciência diferente de A, uma taquicardia com a frequência cardíaca acima aí de 180 batimentos por minuto e uma hiperlactatemia oriunda de um quadro de hiperperfusão sistêmica, né, um lactato acima de 3,2. Então, basicamente, se eu tenho sinais de congestão e sinais de hipoperfusão, isso caracteriza um paciente grave do ponto de vista cardiológico. E para facilitar o entendimento e realmente o direcionamento do tratamento nesses pacientes, foi estabelecido, né, Stevenson já validou essa técnica na medicina e, obviamente, na veterinária a gente tem usado também, que é na avaliação do perfil clínico hemodinâmico,
onde eu tenho um paciente que pode ou não apresentar sinais de hipoperfusão e um paciente que pode ou não apresentar sinais de congestão. Então, nesse cenário, eu posso ter, primeiramente, um paciente que não tem sinais de hipoperfusão, e se ele não tem sinais de hipoperfusão, eu tenho uma boa circulação e um bom fluxo sanguíneo, gerando um metabolismo e, consequentemente, com o metabolismo eu tenho a formação de energia e, consequentemente, de calor. Então, se eu tenho um paciente que ele não tem sinais de hipoperfusão, mas ele tem sinais de congestão, eu dou uma denominação quente se ele não tem sinais de hipoperfusão, ou seja, se ele não tem hipoperfusão, ele consegue garantir fluxo sanguíneo nas células e, consequentemente, consegue garantir energia e calor. Então, se ele não está hipoperfundido, ele é considerado quente. E se ele tem sinais de congestão, ele está totalmente úmido porque eu tenho um processo de aumento da pressão na venosa, isso aumenta a pressão hidrostática, consequentemente isso tem extravasamento de líquido. Então, uma vez que o paciente tenha sinais de congestão, eu denomino ele como úmido, né? Então, se o paciente tem sinais de congestão, nós chamamos ele de úmido. Se o paciente tem sinais de hipoperfusão, se o paciente não tem sinais de hipoperfusão, nós chamamos ele de quente. Agora, se o paciente tem sinais de hipoperfusão, aí sim nós caracterizamos esse paciente como frio, porque ele não consegue manter o fluxo sanguíneo em todas as células. Então, eu tenho a diminuição da perfusão global de sangue e, consequentemente, alteração do metabolismo. Então, nesses pacientes, eu vou ter o maior número de células privadas de oxigênio, privadas do metabolismo e, consequentemente, esse paciente vai ter problemas, né, em manter toda a parte de metabolismo aeróbio e, consequentemente, essa diminuição do metabolismo vai gerar uma consequência hipoperfusional importante. Então, nós denominamos o paciente que tem alteração perfusional de frio. E se ele tiver sinais de congestão, nós continuamos chamando ele de úmido, né? Em contrapartida, se eu tenho um paciente que não tem sinais de hipoperfusão, ele continua sendo quente, e se ele não tem sinais de congestão, ele está seco. E essa basicamente tem essa carinha bonitinha porque é nossa meta terapêutica. Nós queremos manter nossos pacientes bem perfundidos e sem sinais de congestão. Então, obviamente, se eu tiver traçado que eu tenho um paciente sem hipoperfusão e sem congestão, é a nossa meta terapêutica. E, obviamente, se o paciente eventualmente tenha sinais de hipoperfusão, mas não tenha sinais de congestão, é um paciente que vai denominar frio porque ele é hipoperfundido. Porém, ele não está congesto, então a gente vai considerar ele seco. E eu posso entender para vocês que esses pacientes, tá bem claro aí, que é um paciente com falta de volume. Leia-se principalmente pacientes que estão sobre o uso excessivo de diuréticos. É aquele cardiopata que chegou às vezes congesto e por algum motivo erraram na mão do diurético. Esse paciente aí fez um balanço hídrico, uma diurese muito importante, fez um balanço hídrico muito negativo e se desidratou. E aí, obviamente, ele vai ter falta de volume porque o paciente perdeu mais volume do que ganhou, então ele está totalmente desidratado. Mas o grande contexto aqui nosso, pessoal, é tratar com esses dois pacientes aí de cima, né? O paciente quente e úmido, que é o paciente com o edema pulmonar cardiogênico, e o paciente que é um paciente frio e úmido, que é um paciente mais grave, que a gente considera como choque cardiogênico. Há uma diferença intrínseca dos dois, porque basicamente o que difere os dois não são os sinais de congestão, mas os sinais de hipoperfusão. E isso é muito importante no entendimento na hora da emergência, porque a terapia muda, apesar da sintomatologia respiratória ser muito parecida. O que muda basicamente é que um paciente, basicamente, ele não ainda, o coração ainda, por mais que tenha uma insuficiência em acomodar o volume, gerando um processo congestivo, ele ainda consegue garantir a perfusão tecidual, que é o paciente aí, o quente úmido, o edema pulmonar. No outro paciente, ele é mais grave, porque mesmo, além de não conseguir acomodar a quantidade de volume pela insuficiência, o paciente ainda também não consegue, o coração do paciente não consegue bombear esse sangue de maneira satisfatória, gerando um quadro de hipoperfusão, caracterizando ele como choque cardiogênico. Então, esses dois pacientes têm diferença e nós precisamos diferenciar, e a gente difere de uma maneira buscando sinais clínicos muito claros de hipoperfusão e de congestão nesses pacientes. Então, como que a gente consegue fazer isso à beira-leito? Além da sintomatologia, nós utilizamos hoje de uma maneira bastante sistemática a avaliação da ecografia para emergência. Lembrar que, por exemplo, eu sou emergencista, sou intensivista titulado e eu basicamente não sou cardiologista. Então, nós temos que utilizar, porque basicamente um paciente adentra, né, às 3 horas da manhã o hospital ou adentra o hospital 10 horas da noite e muitas vezes a gente não tem como aí contar com o cardiologista nesses momentos.
Então, nós temos que caracterizar, utilizar esse equipamento para um diagnóstico mais rápido e para direcionar o tratamento. Então, como que nós posicionamos? A gente vai sempre buscar, né, na posição paraesternal direita, né, posicionar a probe na região paraesternal inteira, na altura do coração, e basicamente a dica, a altura do coração é basicamente onde o cotovelo encosta no tórax, a gente tem ali a entrada, ali a saída, o posicionamento do coração, e quando a gente faz um corte transversal nessa região paraesternal direita, principalmente ao nível dos vasos da base, nós temos aí a nossa famosa, né, nessa região aí do coraçãozinho. Claro que o paciente, muitas vezes, é preferível que ele fica no decúbito lateral direito, obviamente com o decúbito lateral do lado direito para baixo, mas é óbvio que na emergência muitas vezes não é possível, porque o paciente chega numa condição de dispneia. Então, só temos que entender que nós entramos com a probe do lado direito e muitas vezes é na posição que o paciente permita. Lembrando um detalhe importante da emergência de paciente dispneico, que nós não contemos de maneira física um paciente dispneico. O paciente fica na posição que é mais confortável para ele. O posicionamento na posição clássica de ecografia de cardiologista pode gerar um quadro de dificuldade respiratória muito grande, inclusive matar o paciente durante essa contenção. Então, apesar de ter uma nomenclatura de decúbito lateral direito e entrar na região paraesternal direita, a gente basicamente na emergência é treinado a fazer em qualquer posição. Na verdade, é a posição que o paciente permite, né, que ele não piore a ventilação. Então, sugiro, né, um treinamento mais sistemático, né, justamente para tentar entender o posicionamento e a forma, né, que esse coração fique durante a cardiografia. E, obviamente, nessa posição, que é a região paraesternal direita, né, um corte transversal no nível dos vasos da base, nós vamos ter a relação e vamos ter a visualização aí da região, essa região aí representada pela flecha azul, é uma região bem circunferencial, que nada mais é que a aorta, né? Então, nós temos ali essa região representada pela seta azul, a aorta, e a região representada pela seta vermelha, a gente tem o átrio esquerdo. E, basicamente, a gente faz o que a gente chama da relação átrio esquerdo-aorta, que a gente entende que uma relação fisiológica, ela tem uma proporção de sempre estar abaixo de 1,6. Quando essa relação é acima de 1,6, caracteriza o quê? Que o átrio esquerdo está muito maior que a aorta. E a tradução clínica disso é que provavelmente eu tenho um aumento de volume atrial esquerdo causado principalmente pelo refluxo mitral, gerando um processo congestivo. Essa é a tradução clínica. Obviamente que a gente vai buscar, mas nós da emergência, obviamente, a gente tenta buscar mais um aspecto visual e eu gosto muito das caracterizações mais didáticas para buscar e eu aprendi recentemente uma terminologia, eu já conheci a terminologia átrio esquerda aorta, mas eu aprendi com o professor André Chi uma representação esquemática que é muito interessante, que é difícil de você esquecer. Você pode ver que a aorta tem a forma de uma bola e o átrio esquerdo tem a forma de uma baleia. Então, basicamente, se a gente buscar esse referencial aí, eu aprendi essa nomenclatura não tão técnica como o grande amigo André Chi, e isso nunca mais fez eu esquecer dessas relações, né? Então, o átrio esquerdo, a aorta, a gente caracteriza como a relação bola-baleia, sempre buscando num contexto mais visual, que apesar da relação átrio esquerda-aorta é uma relação de abaixo de 1,6, não caracteriza um processo congestivo, a gente busca basicamente saber quantas bolas cabe dentro da baleia. Então, obviamente, se caber mais que 2,3 bolas visualmente, né? Então, guarda esse número 2,3, se caber mais que 2,3 ou 2,5 bolas dentro da baleia, significa que eu tenho um processo congestivo. Isso tem que ser muito dinâmico e muito rápido. Por exemplo, mostrando esse vídeo para vocês aí, nós temos lá a aorta, né? A bolinha e a baleia embaixo. Vocês veem aí, o vídeo está pausado agora, vocês veem que não cabe 2,5, quase 2,5 bolas dentro da baleia. Isso caracteriza que o paciente provavelmente não tem um processo congestivo. Tá? Obviamente que mesmo o paciente cardiopata que tem uma relação, nós vamos buscar sinais respiratórios também, que a gente vai ver como que a gente faz para avaliar também os sinais respiratórios. Mas esse é um paciente que chega na emergência e tiver sinais respiratórios, é um paciente que dificilmente eu entenderia que aquela dificuldade possa ser de origem cardiológica, né? Esse paciente em questão do vídeo. Obviamente, se chegar esse paciente para vocês, olha que interessante. Não precisa nem medir, né? Tá muito mais que 1,6, é só você ver. Cabe 2,3 bolas na baleia? Então, vamos lá ver. A bolinha tá aí, então eu tenho aí inúmeras bolas, né?
cabendo basicamente dentro da baleia. Então, eu tenho um processo de aumento da relação átrio-esquerda-aorta e caracteriza esse paciente como um paciente com um processo congestivo, se tivesse aí associado a sinais ventilatórios. Então, é um recurso que nós utilizamos na emergência de muita valia e nos ajuda muito no direcionamento e na guia de conduta desses pacientes, porque caracteriza um processo congestivo, tá? E se eventualmente você quiser também avaliar a fração de encurtamento, que é a funcionalidade sistólica, que também pode estar correlacionado a um processo de diminuição da perfusão através da hipotensão arterial, ou alteração da consciência, ou alteração da lactatemia, nós podemos também fazer um corte também na região paraesternal direita, um corte transversal, mas agora um pouco mais abaixo do coração, não ao corte ao nível dos vasos da base, mas ao nível dos músculos papilares. E nós vamos ter uma fórmula que todo mundo conhece, que é essa formulazinha, que é uma forma do cogumelo. E aí, se a gente puder fazer com treinamento, a gente faz um corte em modo M e conseguimos ver exatamente a quantidade que esse coração se contrai, dando aí uma maneira subjetiva, uma maneira mais sistemática, a avaliação da fração de encurtamento desse paciente, a fração de ejeção desse paciente, na verdade, que nos dá uma caracterização da funcionalidade sistólica. Quando a gente correlaciona a diminuição dessa contratilidade associada a sinais de hipoperfusão, nos dá um substrato muito importante de um choque cardiogênico. E uma vez que a gente vai entrar nesses pacientes com medicações inótropas, que são medicações, os inótropos vão aumentar a força de contratilidade, nós conseguimos de maneira sequenciada avaliar a responsividade desses inótropos através do aumento dessa fração e dessa contratilidade cardíaca. Então, são os recursos que nós utilizamos de maneira sistemática nesses pacientes. Por exemplo, esse paciente adentra o hospital com um quadro de um gastroenterite viral, é um paciente jovem, gastroenterite viral, com perda de muito vômito, muita diarreia, e o paciente extremamente desidratado. Como nós fazemos a avaliação, esse aqui é um outro tipo de corte, é um corte transversal, e nós vemos aí, obviamente, na maneira global, todos os outros cortes, eu tenho uma diminuição da fração de encurtamento, eu tenho uma diminuição da funcionalidade sistólica. Olha que interessante, se nós não tivéssemos utilizado esse recurso durante a atividade de emergência ou durante a avaliação, que aí nós utilizamos na emergência um protocolo que a gente chama de RUSH, que é um protocolo que nós avaliamos a funcionalidade miocárdica juntamente com as variáveis de congestão, nós vemos que esse paciente apresenta, obviamente, uma diminuição contrátil importante. E se eventualmente nós entrássemos com bastante volume para esse paciente, que seria uma indicação clínica devido ao seu histórico médico de hipovolemia em decorrência dos vômitos da diarreia, nós poderíamos agravar a situação desse paciente porque ele tinha uma diminuição contrátil. Então, antes de você utilizar o volume nesse paciente, ou de maneira concomitante, a gente poderia associar volume e um inótropo. Então, o eco hoje é uma ferramenta importantíssima que nos permite grandes evoluções em relação a diagnóstico e terapia desses pacientes. Então, além do coração, que são esses cortes que nós, para o emergencista que nós utilizamos, nós podemos também, para o emergencista, avaliar a funcionalidade e o grau de congestão pulmonar. Já está bem descrito na literatura, né, o VET-Blue, né, que são, na verdade, a ultrassonografia pulmonar, e o VET-Blue está caracterizado, né, tem vários artigos, esse aí é um deles, que ele basicamente sistematiza 4 quadrantes aí do tórax do pulmão do paciente, sendo eles o quadrante inicial que a gente começa o exame, que é o quadrante dorso-caudal, chegando no quadrante perilar, descendo para o lobo médio e indo para o lobo cranial. E através dessa achado, né, desses 4, na verdade a gente avalia 8 quadrantes, né, são 4 quadrantes do lado esquerdo e 4 quadrantes do lado direito, e a gente consegue avaliar se o paciente apresenta, né, um artefato da técnica, que o artefato é esse que eu vou representar para vocês, que é o artefato da linha B. Então, vamos só lembrar aí o que seria. Nós lembramos aí na figura A, nós temos aí as 2 flechas maiores, né, pretas, né, representam aí a sombra acústica da costela, e ainda na figura A nós temos aí essa seta branca, que basicamente que apresenta essa linha ecogênica, que é a linha que a gente chama de linha PP, né? É a interseção pleuroparietal, que tem essa formação mais ecogênica. E, obviamente, que num pulmão seco, a gente tem aí essa linha ecogênica representada e eu posso ter a reverberação num formato paralelo dessa linha PP, formando aí para essas setinhas menores pretas,
essa reverberação de forma paralela, né, paralela à linha PP, nós temos aí essa que a gente chama de linha A, né? Isso representa, obviamente, um pulmão com um padrão seco, um padrão sem processo congestivo. Quando a gente pula para a figura B, vocês conseguem ver que eu tenho lá a linha PP, está sendo representada pela seta branca, só que vocês forem ver, a reverberação ela não é mais paralela, agora ela é perpendicular, né, representada pelas setas menores escuras, essas setas pretas. Então, vocês olharem na primeira figura A, eu tenho as linhas de reverberação, elas são paralelas, na linha B eu tenho as linhas de reverberação, elas são perpendiculares. E isso nada mais é o que a gente chama de linha B. Essa linha B nada mais é que uma caracterização, né, um artefato de uma reverberação perpendicular da linha PP, que se traduz basicamente com um acúmulo de líquido intersticial. E esse líquido intersticial, apesar de nós não termos como avaliar qual é a causa dele, lembrar que essa técnica é uma técnica muito sensível, porém pouco específica, não dá para saber a natureza, se é de um processo congestivo, cardíaco, se é um processo pulmonar, broncopneumônico ou se é de um processo neoplásico. Nós entendemos que quando correlacionamos a formação da linha B, que é uma tradução de líquido intersticial, juntamente com os achados cardiológicos, de aumento de relação à atriz cardia-aorta, diminuição da contratilidade, naqueles cortes que nós vimos anteriormente, associado a um histórico de um paciente com doença cardíaca, nós fechamos aí um grande cenário de um paciente congesto do ponto de vista pulmonar e com dificuldade contrátil cardíaca. Então, essa linha B, ela pode se agravar. Então, na figura B aí, essas linhas B são poucas, né? A gente dá para contar. No segundo, ali na linha C, né? Na figura C, nós já temos já várias linhas B, né? E quando eu olho o quadrado da linha D, né? Na verdade, a figura da linha D, eu tenho um padrão que a gente chama de padrão infinito, onde a gente só consegue visualizar a linha B, caracterizando um grau de congestão e de líquidos, né, intersticial muito maior, e obviamente o paciente se traduz numa condição clínica pior, lembrando uma revisão hemodinâmica, que é onde tem líquido não tem oxigênio, não há difusão. Lembrando que o coeficiente de solubilidade do oxigênio é muito baixo, no meio líquido, 0,003, e aonde eu tenho presença de líquido, água, o oxigênio não consegue entrar. Então, quanto mais líquido eu tiver no pulmão, mais líquido intersticial, maior vai ser minha barreira alveolo-capilar e, obviamente, na vigência dessa barreira alveolo-capilar ser preenchida por líquido, a difusão do oxigênio vai ser cada vez prejudicada, levando e caracterizando o paciente numa insuficiência respiratória do tipo hipoxêmica ou do tipo 1. Então, nós sabemos que dá para nós caracterizarmos e avaliar a gravidade do edema intersticial através dessa metodologia que é o VET-Blue, né? E, obviamente, para vocês verem um paciente que nós atendemos, dá para ver a linha PP e você vê que muitas vezes a gente tem linha B em alguns quadrantes. Então, a gente está sistematizando esses pacientes e pode ver que durante a avaliação nós temos principalmente linha B no espaço perilar, que é o primeiro espaço que geralmente acontece de a gente ter infiltrado de origem cardiológica em decorrência de o espaço perilar estar mais intimamente ligado, né, à vasculatura cardíaca e, consequentemente, ali a primeira grande coleção de líquido intersticial. Então, a gente consegue ver essas linhas B sendo formadas e alguns lados do pulmões a gente não vê a linha B. Então, a gente consegue delimitar onde está mais úmido do paciente e aonde está mais seco. Isso é importante porque, uma vez que a gente tem um processo de terapia, nós conseguimos avaliar como que é a limpeza, né, desse processo congestivo. E olha que interessante, esse aqui é um trabalho interessante de um grupo japonês, que eles caracterizaram em pacientes que são cardiopatas, né? Então, os dois grupos eram cardiopatas, mas ele queria realmente traçar quem estava fazendo edema pulmonar e quem não estava. Então, ele buscou um outro quadrante, que é o quadrante hepatodiafragmático, buscando ali, por exemplo, vocês podem ver na figura A, essa de baixo, não a de cima, vocês veem que a figura A e B de cima superior são duas imagens radiográficas de dois pacientes cardiopatas, sendo que o A na radiografia de cima, uma radiografia não apresenta edema, e na radiografia B o paciente apresenta edema pulmonar. Mas os dois são cardiopatas. Agora, quando eu venho nas representações ultrassonográficas, que são esses de baixo, né, inferiores, nós temos que o primeiro paciente ali do A, ele não apresenta nenhuma linha B no espaço hepatodiafragmático. Então, dá para ver o coraçãozinho ali superior e nós temos essa linha mais ecogênica, que basicamente é
a linha PP com a interseção do diafragma. E a partir do momento que o paciente vai evoluindo no quadro de edema, nós conseguimos ver nesse estudo mais linhas B, e ele caracteriza esse paciente como grande chance de ser um edema de origem cardiogênico quando o número de linhas B ultrapassam o número de 4. Então, mais de 4 linhas B já colocam o paciente sob diagnóstico de edema pulmonar cardiogênico nos grupos cardiopatas. Então, esse trabalho, apesar de ter um N pequeno, nós temos já um norte aonde seria um próximo espaço que a gente poderia buscar durante a avaliação de emergência nesses pacientes. E esse mesmo trabalho coloca lá que esse ultrassom pulmonar na região pericárdica, que é o espaço hepatodiafragmático, a presença de 4 linhas B teve uma curva ROC, né, de sensibilidade e especificidade de 0,99. Só para vocês terem ideia, quando a gente avalia aquela relação átrio esquerda aorta que nós estávamos discutindo, acima de 1,6, olha que interessante, a curva ROC foi de 0,61. Então, nesse estudo, apesar de nós termos um N pequeno, ele sugere que nós temos mais uma avaliação desse paciente descompensado através dessa avaliação da linha B no espaço pericárdico e se traduz ali pelo espaço hepatodiafragmático, e já é um espaço comumente avaliado, tanto aí no TFEST quanto no AFEST, que nós avaliamos esses pacientes. Então, é uma dica, né? Na verdade, é mais uma evidência na literatura de mais um achado que nós podemos buscar nesses pacientes fazendo edema pulmonar cardiogênico. E uma dica importante para esses pacientes na emergência é que nós temos que diferenciar os pacientes que tenham doenças respiratórias, né, tenham insuficiência respiratória de origem cardiogênica, e os pacientes com insuficiência respiratória de origem pulmonar intrínseca. E isso é muito difícil, muitas vezes, na emergência. Então, algumas dicas que a gente avalia com uma atenção na emergência, a primeira dica é que, por exemplo, esse paciente A, o que chama atenção é que ele não tem uma taquicardia importante. E olha que interessante, ele também apresenta no traçado eletrocardiográfico uma arritmia sinusal respiratória, que se traduz basicamente por uma ativação parasimpática e não simpática. E lembrar que o broncopata, muitas vezes nos eventos de tosse, nós temos um incremento da atividade parasimpática e não da atividade simpática. Então, o que a gente não esperaria num paciente cardiopata, onde eu tenho realmente uma estimulação do sistema simpático e tenho uma taquicardia. E é o que acontece, por exemplo, no paciente B. Esse paciente B se apresenta na emergência com esse traçado eletrocardiográfico e nós buscamos, obviamente, e encontramos aí um achado importante durante a avaliação, que é basicamente uma taquicardia supraventricular, que dá para caracterizar muito bem aí com a onda T fundida na onda P, né? Elas estão basicamente na mesma fusão, caracterizando aí um complexo atrial prematuro, e quando eu tenho a sequência de 3 complexos atriais prematuros, nós temos, obviamente, um processo que nós conhecemos como taquicardia supraventricular, e é um evento que muitas vezes é comum e se justifica basicamente no primeiro momento como um processo congestivo atrial, e muitas vezes tratando o processo congestivo atrial, essa arritmia ela acaba melhorando sem precisar de terapia antiarrítmica, tá? Então, uma dica importante é nós buscarmos o traçado eletrocardiográfico, e se a gente entender aí mais uma frequência cardíaca que não é tão aumentada, sugere-se que este paciente, obviamente, ele tenha mais um processo de broncopatia. E quando nós associamos ao FAST torácico, ao ultrassom torácico, nós vamos ver em ambos os pacientes as linhas B, porque nós temos alterações pulmonares, mas a gente não sabe a causa. Mas aí, quando a gente correlaciona ainda mais, além desse achado físico, eletrocardiográfico, da frequência cardíaca não tão aumentada, nós ainda buscamos e avaliamos aquela relação átrio esquerda aorta. No primeiro paciente, nós temos uma relação átrio esquerda aorta dentro da normalidade, e no paciente B, uma relação átrio esquerda aorta aumentada, caracterizando nesse cenário um paciente taquicárdio, fazendo taca supra, fazendo processo congestivo e um processo congestivo caracterizado pela congestão atrial. Então, a gente consegue diferenciar de uma maneira mais sistemática esse paciente. E, obviamente, o paciente A provavelmente é um broncopata e deve ser tratado como tal. E o paciente B é um paciente, na verdade, não é um broncopata, mas um cardiopata. Então, lembrar que os dois vão se apresentar de maneira hipóxia, só que um precisa de um tratamento de broncodilatadores, associado, às vezes, a nebulizações, e o outro precisa de diuréticos e a terapia que a gente vai discutir em breve. Então, uma outra coisa na emergência é buscar também sinais de arritmia, principalmente arritmias supraventriculares, tá? E essas arritmias são relativamente comuns e, basicamente, a gente não trata no primeiro momento
e sim o processo congestivo, que assim no momento que a gente trata o processo congestivo, há uma tendência muito grande do processo de taquicardia, sobrecarga atrial, já limpar, por sua vez, a arritmia. E, obviamente, se o processo congestivo ele cessou, né, já temos uma melhora do processo congestivo e as arritmias ainda persistem, aí, obviamente, que a gente entra com a terapia de antiarritmicos supraventriculares, obviamente, sem dúvida. Mas é óbvio que a gente não entra com antiarritmicos ainda antes de resolver o processo congestivo, que é o que está gerando o grande problema desses pacientes, tá? Então, para a gente resumir o que a gente faz com esses pacientes, né, o paciente quente úmido, obviamente, nós fazemos no primeiro momento uma oxigenoterapia desse paciente. Lembrar que a oxigênio, né, a gente nunca força e nunca faz contenção física de um paciente respirando mal. A gente tenta ao máximo manter o paciente mais tranquilo possível. Se necessário, sedamos. Lembrar que o quente úmido é aquele paciente que não tem prejuízo perfusional, é um paciente que tem processo congestivo, mas ele consegue manter ainda a perfusão, então provavelmente tem pressão arterial ainda dentro dos valores normais, não tem uma hiperlactatemia tão importante, não tem uma alteração de consciência importante, não tem uma vasoconstrição tão importante. Então esses pacientes, muitas vezes a gente tenta sedá-los, aí de eleição a gente utiliza uma dose reduzida de acepromazina, que consegue garantir uma boa sedação. O butorfanol também é uma boa opção nesses pacientes, sem dúvida nenhuma, para sedar e diminuir a ansiedade pela falta do oxigênio. E juntamente com isso a gente fornece oxigênio. A maneira de emergência mais eficaz é o catéter nasal e ainda tem a opção aí de a gente utilizar a oxigenação nasal de alto fluxo, já disponível na veterinária e obviamente muito utilizada nessas condições clínicas, tá? E, obviamente, esses pacientes têm que ser randomizados para fluido guiada, baseado que eles podem perder volume em decorrência da diurese forçada, e a gente vai ter que, obviamente, buscar aí o que metaterapêutico a gente tem para fluido. Então, esses pacientes, a partir do momento que são sedados, entram na oxigenoterapia, nós começamos a terapia. E a terapia, obviamente, como eu tenho um paciente que está quente, ele está com boa perfusão renal ainda. Então, eu posso utilizar aí diuréticos, porque os diuréticos vão funcionar nesse contexto. Porque uma vez que eu tenho um paciente com pouca perfusão e o diurético age na alça de Henle, eu preciso garantir uma boa perfusão para ele funcionar. Daí a diferença de que alguns colegas ligam para nos conversar e discutir os casos, porque a diferença de alguns pacientes a furosemida funcionar no primeiro momento ou não funcionar. Tem a ver basicamente com a perfusão renal. Num paciente mais grave, que eu tenho uma alteração perfusional renal, obviamente que a furosemida não funciona porque ela não chega no seu sítio de ação. Então, ela precisa passar pelo glomérulo. Agora, esse paciente, eu tenho uma segurança porque ele tem uma boa perfusão renal, porque ele ainda está quente. Então, nós entramos com diurético, fazemos uma dose em bolos de 3 mg por quilo IV e associamos logo em seguida uma infusão contínua a 0,7 mg por quilo hora. Então, essa é a maneira que nós tratamos esse paciente, buscando sinais de melhora do processo congestivo, que são basicamente avaliadas não só pelos parâmetros físicos, como também os achados ecográficos. Nós vamos buscar a diminuição daquele padrão de linha B, caracterizado lá pelo VET-Blue, pela ecografia pulmonar. E, obviamente, quando esse paciente já foi sedado, está no oxigênio, está no diurético e não recebe aí, não tem uma boa resposta, a gente pode associar ao nitroprusiato, que é um vasodilatador misto, que ajudaria a recomendação de volume nesse contexto, obviamente melhorando, facilitando a pós-carga ventricular esquerda e diminuindo realmente a congestão venosa, diminuindo as pressões congestivas e as pressões hidrostáticas. Uma maneira que nós tratamos esses pacientes também de maneira racional dentro da própria emergência, nós começamos já o uso do Primobendan, porque obviamente esse paciente já fez um edema, ele provavelmente já tem uma classe funcional superior ao B2 e nós sabemos que hoje pelo Acvim, pelo pessoal da cardiologia, acima de B2, a partir do B2 já tem recomendação do Primobendan, vários estudos já comprovam a eficácia e o aumento da sobrevida e o desfecho desses pacientes. Então, nesse contexto, lá na própria emergência, assim que o paciente consegue garantir uma melhora da classe congestiva, nós muitas vezes já passamos uma sonda nesse paciente, aspiramos o estômago, lembrar que o processo de espineia gera muito aerofagia, essa aerofagia pode comprimir o diafragma e piorar ainda mais a ventilação, então nesses pacientes nós passamos uma sonda assim que possível, aspiramos o estômago e já administramos o Primobendan.
né? Justamente mesmo porque há grande chance, se esse paciente já não recebe um Medan, que o cardiologista já recomende essa droga logo a seguir, assim que o paciente sair da emergência, ele vai para uma avaliação clínica do cardio, e aí o cardiologista provavelmente vai entrar com essa medicação de uso contínuo durante toda a vida do paciente. Então, essa é a recomendação do paciente quente e úmido. Só lembrar que na literatura há uma dúvida frequente se eu devo fazer a furosemida em bolos ou infusão contínua. Lembrar de um racional que a furosemida ela não é tóxica e ela não existem trabalhos comprovando que ela é tóxica. O que é tóxico é quem usa a furosemida de maneira errada. Então, posso garantir para vocês que se você utilizar a furosemida de uma maneira bastante sistemática e monitorizado, o risco de você ter problemas é muito pequeno. Então, esse trabalho foi muito interessante, que apesar da furosemida ela ter um potencial muito melhor para você conseguir diminuir o edema da maneira de infusão contínua, esse trabalho constatou que ela poderia agravar um quadro de isotemia pré-renal. Mas olha que interessante, um paciente desse, pessoal, é um paciente que tem que estar monitorizado. Então, eu não acho que esse paciente não deva estar na infusão contínua. Esse paciente deve estar na infusão contínua, mas no regime de monitoramento, onde você busque o balanço hídrico e o débito urinário. Agora, você não esquece o paciente na furosemida, porque isso gera efeito nefrotóxico a ponto do paciente fazer uma hipovolemia marcante. E a hipovolemia, sim, é tóxica para os rins e deletéria para os rins. Então, a partir do momento que esse paciente está numa infusão contínua e está monitorizado, e você tem uma meta bem definida e um monitoramento bem sistemático desse paciente, o risco de você ter problema com a furosemida é muito pequeno. Então, nós indicamos, sim, à Sociedade Brasileira de Medicina de Emergência e Cuidados Intensivos a utilização da furosemida na maneira de infusão contínua, que é muito melhor, e a gente tem aí um monitoramento, obviamente exige um monitoramento muito mais intrínseco desse paciente. E o paciente frio-úmido é aquele paciente, obviamente, que é um paciente que tem sinais de congestão e alterações perfusionais importantes. Então, é um paciente que deve se racionalizar o uso do oxigênio logo de entrada, avaliar se ele precisa ou não de sedação, lembrar que muitas vezes ele tem alteração de consciência e, obviamente, essa alteração de consciência, às vezes, nem necessário que esse paciente seja sedado, e a fluidoterapia de acordo com a sua recomendação médica, né? Tem que ter avaliação e critérios. Isso é tema para uma nova discussão, mas lembrar que não é intrínseco do paciente cardiopata não precisar de volume. Ou que ele precisa só de um volume ajustado para a necessidade clínica, que muitas vezes é pequena. E lembrar que é um paciente que vai para o diurético, é um paciente que vai ser estimulado a um balanço negativo. E por isso eu preciso sistematizar fluido a ponto de chegar na meta terapêutica de fluido. E, obviamente, esse paciente que é frio-úmido, é o choque cardiogênico, ele começa com inótropos de maneira sistemática, né? E a eleição aí é para dobutamina logo na emergência. A gente começa com uma dose de 3 a 5 microgramas por quilo-minuto. E nós utilizamos só uma dose inicial de furosemida em bolos, que é basicamente por um efeito de vasodilatação na artéria pulmonar, não tem um efeito diurético, mesmo porque o diurético não funcionaria nesse contexto, porque se o coração é insuficiente para garantir perfusão renal e o diurético age após passar no glomérulo, não faz sentido a gente fazer um diurético de alça, sabendo que ele nem vai agir no seu foco de ação. Entramos também nesses pacientes com o Primobendan, que é um inodilatador, dá uma dose de 0,3 a ponto de tentar desmamar o mais breve possível a dobutamina, que é nosso inótropo injetável de eleição, efeito beta exclusivo. Obviamente que esse paciente ainda, né? E aqui é muito importante, né, para vocês entenderem que eu tenho que entender se é um paciente que eu basicamente transformei ele num choque cardiogênico e transformei ele num edema pulmonar, agora eu começo a tratar como edema. E nesse momento eu poderia, inclusive, começar com a furosemida em infusão contínua. E se eventualmente eu também poderia entrar com vasodilatadores, porque eu peguei um paciente com choque cardiogênico, coloquei a dobutamina, que é um inótropo, ele vai aumentar a força de contratilidade e, obviamente, eu vou melhorar a perfusão desse paciente. Uma vez que eu melhoro a perfusão do paciente, ele passa a não ser mais frio, ele passa agora a ser quente. E se ele é quente e úmido, ele vira um edema pulmonar. Então, o objetivo da emergência é transformar um paciente em choque cardiogênico, quando ele chega em choque cardiogênico, em edema pulmonar, para depois do edema pulmonar a gente secar esse paciente. E aí que entra a terapia do paciente com edema pulmonar. Então, frio úmido, o primeiro foco nosso é transformar o frio úmido num quente úmido. Ele vai continuar congesto, porém mais perfundido, pela ação do inótropo. E aí a gente pode associar, obviamente, a vasodilatadores ou, eventualmente, a vasopressores. Vai depender de um quesito. Lembrar que esses pacientes muitas vezes já estão fazendo edema perilar há alguns dias ou algumas semanas, e são pacientes idosos que têm comorbidades,
e o fato de ter líquido perilar ou líquido ali na região pulmonar pode diminuir e ser um foco, né, predisponente a foco de infecção. E lembrar que nada descarta a possibilidade de um cardiopata fazendo edema ter um foco pneumônico de sepse. E aí é um paciente que nós temos que entender que muitas vezes podem precisar, por um evento séptico, utilizar vasopressores, o que piora um pouco o desfecho cardiológico, porque uma vez que eu faço o vasopressor, eu posso fechar a periferia, né, fecho, aumento a resistência vascular sistêmica e posso prejudicar o funcionamento cardíaco. Mas muitas vezes se faz necessário quando a gente tem um evento séptico concomitando com esse paciente também, tá? E aí tá as doses, né, de nitroprusiato e norepinefrina que nós utilizamos. Resumindo, né, a primeira coisa que nós temos que fazer é avaliar o perfil clínico hemodinâmico desses pacientes, caracterizar se o paciente é quente úmido, que é o edema pulmonar, se ele é frio úmido, é o choque cardiogênico. O frio seco é o paciente com excesso de furosemida, basicamente aqueles pacientes que não são monitorizados quando utilizam a furosemida. E o quente seco, obviamente, é a nossa meta terapêutica, é o paciente que nós queremos. Nós queremos todos fiquem hiperfundidos e sem processo congestivo. Então, essa é um algoritmo, sugiro se vocês quiserem, no maneira online, tirarem uma foto da tela para conseguirem sistematizar isso durante o atendimento de emergência de vocês. Perfeito? Então, de resumo, nós temos aí que o sucesso é reconhecer o nosso doente, diferenciar o cardiopata do broncopata, utilizar a ecografia de uma maneira muito sistemática na emergência, isso é muito importante, é um recurso que a gente não abre mão mais. Hoje o aparelho de ecografia está dentro da emergência para utilizar para várias coisas, inclusive para tratar os pacientes broncopatas e cardiopatas, e isso ajuda bastante na tomada de decisão e no monitoramento desses pacientes. E, obviamente, a partir do momento que você traçar o perfil clínico hemodinâmico, você tem exatamente e sabe basicamente o que você vai fazer para estabilizar esse paciente e, eventualmente, depois enviar para o serviço de cardiologia para o paciente sair do hospital e ter sua sobrevida aumentada aí para casa junto com as suas famílias. Ok? O que eu tinha para falar para vocês era isso. Mais uma vez, obrigado honramente aí pelo convite a esse grande evento. Fica aí meus canais de comunicação, meu e-mail, meu Facebook e meu Instagram. E eu faço parte aí do grupo de telemedicina. Se vocês quiserem conhecer também, entre em contato conosco, que a gente assessora e faz assessoria para clínicas e hospitais veterinários no âmbito de internações, emergência e terapia intensiva. Um forte abraço a vocês e muito obrigado mais uma vez.